canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Hoje vamos falar sobre área e resolver duas questões da FUNESP. Mas atenção, uma das questões recai em uma equação do segundo grau. Então, para resolver, para compreender a questão, é preciso que você saiba resolver equações do segundo grau. Se não estiver seguro quanto a isso, assista antes a aula sobre equações. Vamos lá? A área desse quadrado é base vezes altura. 5 vezes 5, 25 centímetros quadrados. A área do retângulo, mesma coisa. 5 vezes 8, 40 centímetros quadrados. Então, a área do quadrado, base vezes altura. A área do retângulo, base vezes altura. Em alguns casos, nós não sabemos a medida do lado desse quadrado e chamamos de x. E mais do que isso, nós ainda podemos falar que aumentou ou que diminuiu a medida do lado. Eu tenho aqui um quadrado, eu não sei quanto mede o lado dele, então eu posso dizer que mede x, e a área dele é x ao quadrado. Agora, vamos supor que eu altere a medida desse quadrado, né? Então, esse quadrado agora, o lado dele mede x mais 5, ou seja, eu aumentei 5 na medida do lado desse quadrado. A área desse quadrado agora, do novo quadrado, é x mais 5 elevado ao quadrado, ok? Então, se um lado de um quadrado mede x e eu aumento 2, ele fica x mais 2, tá? E a área seria base vezes altura, x mais 2 vezes x mais 2. Vamos para as questões? Primeira questão. A mãe do bebê, Lucas, pretende fazer um cercado para delimitar uma região de forma quadrada no seu quintal, para que ele possa brincar. A região deverá ter área de 3,24 metros quadrados. Então, a medida do lado desse quadrado, que representa a região a ser cercada, deve ser de... Então, hora de fazer sozinho. Se não se sentir seguro, assista parte da explicação. E na pior das hipóteses, assista toda a explicação e depois tente reproduzir sozinho. É importante resolver sozinho. De acordo com o enunciado, então, a gente vai ter uma área de região quadrada e esta área mede 3,24. E a questão é, quanto deve medir o lado, né? Bom, é isso, é um quadrado. Eu posso fazer por tentativa, que número que eu multiplico por ele mesmo e eu encontro 3,24. É um número decimal, posso fazer por tentativa. Segunda opção, em vez de fazer por tentativa, eu posso pegar todas essas alternativas que eu tenho ali do lado e experimentar uma por uma. 0,81 vezes 0,81. Se der 3,24, é a resposta. Uma outra forma de pensar. Eu posso escrever esse número na forma de fração. Então, veja, eu estou procurando o número x que multiplicado por ele mesmo vai dar 3,24. Já dei alternativas para fazer por tentativa ou até mesmo usar as alternativas que estão no enunciado. Uma outra possibilidade é assim, ó. Eu tenho dois números, duas frações, que eu vou multiplicar, elas são iguais, e vai dar 324 sobre 100. Porque 3,24 é a mesma coisa que 324 sobre 100. Se tiver dúvida sobre isso, tem um conteúdo aqui no canal que fala sobre números decimais e frações. Lá eu explico direitinho sobre isso, tá? Então, agora ficou mais fácil. Eu quero uma fração que multiplicada por ela mesma, que resulte em 324 sobre 100. Vou fazer o denominador primeiro. Que número que eu multiplico por ele mesmo que eu encontro 100? 10. 10 vezes 10, 100. Agora, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo e que eu encontro 324? 18 vezes 18 dá 324. Então, o número que eu estou procurando, a medida do lado do quadrado, a medida do lado desse cercadinho é 18 sobre 10. Ah, mas eu não tenho essa alternativa, 18 sobre 10. Mas nós temos 1,8, que é a mesma coisa. Vamos para a segunda questão? Uma folha de papel no formato retangular tem os maiores lados medindo 3 centímetros a mais que os menores lados e a área é de 378 centímetros quadrados.
Reduzido-se 1 centímetro de cada lado, tem-se uma nova folha, cuja área será... Então, existe uma folha de papel que eu tenho as medidas. De um lado, mede x e o outro lado 3 a mais. Então, eu posso chamar de x e x mais 3. A área dessa figura, 378. Se eu descobrir a medida do lado, eu vou conseguir responder a questão. Então, minha sugestão é que você tente fazer sozinho. Se não conseguir, prossiga na explicação. Então, a área, 378. Como que eu chego na área do quadrado, do retângulo? Base vezes altura. Então, é x vezes x mais 3 igual a 378. Posso aplicar a propriedade distributiva. Vai ficar x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x, igual a 378. Como é uma equação do segundo grau, vou passar o 378 para o primeiro membro da equação. E aqui está. Bom, agora a gente precisa resolver essa equação. Se a gente resolver essa equação, a gente descobre a medida do lado, certo? Então, é como se eu fizesse um parênteses aqui. Agora nós vamos resolver a equação e voltamos a tratar dessa figura e dessa imagem, tá? Então, eu vou copiar só a equação para a gente ir para uma nova página só para resolvê-la, tá? Como é que eu resolvo a equação do segundo grau? Primeiro passo é determinar os coeficientes A, B e C. Então, nesse caso, A vale 1, que é o coeficiente do x ao quadrado, B vale 3, que é o coeficiente do x, e o termo independente, que não tem x, né, é menos 378. Para resolver essa equação, nós utilizamos uma fórmula de Bhaskara, né? É essa fórmula aqui. Então, agora eu vou substituir os valores que eu tenho ali, aquele A, B e C, nesta fórmula. Então, x vai ser igual a menos b. B vale 3. Mas tem um sinal de menos ali, então vai ficar menos 3. B ao quadrado. B vale 3. Se eu elevar ao quadrado, 9. 4AC. 4 vezes 1 vezes menos 378. E embaixo é só 2 vezes A, 2 vezes 1. Então, agora é procedimentos de cálculo, tá? O que nós temos que fazer? Temos que multiplicar menos 4 vezes 1 vezes menos 378. Repare que é menos 4 vezes e depois tem menos 378. Isso vai dar um número positivo. Então, eu tenho menos 3 mais ou menos raiz de 9 mais 1512. Posso extrair a raiz de 9? Não. Primeiro você tem que somar com 1512, tá? Somando, nós vamos ter 1521. Então, agora, qual é o número que multiplicado por ele mesmo que dá 1521? Então, 39. Tentativas, tá? Vai na tentativa, você chega no número. Então, eu tenho que é menos 3 mais ou menos 39 sobre 2. Daqui nós vamos ter as nossas duas respostas. A primeira possibilidade é com mais 39 e a segunda com menos 39. Repare que essa segunda possibilidade vai dar menos 3, menos 39, vai dar um número negativo. Só que essa equação está falando da medida do lado de um retângulo. Eu posso ter medida negativa? Tem como um retângulo medir menos 12 centímetros, menos 16 centímetros? Não. Então, eu vou abandonar essa resposta negativa e vou trabalhar somente com a positiva, tá? E x é 18. Como é que eu chego no 18? Menos 3 mais 39, dá 36. Divide por 2, 18. Bom, então, o lado daquele retângulo que media x, mede, na verdade, 18. Então, eu posso dizer que ali onde tem x mais 3, não é x mais 3, nem x. Eu já sei que é 21 e no outro lado é 18. Então, finalmente, eu sei quanto mede esse retângulo. Mede 18 por 21. Mas olha o que diz a pergunta. Se eu reduzir 1 centímetro de cada lado, qual vai ser a área? Então, não é a área com essas medidas. Eu tenho que reduzir 1 centímetro. Então, vai ficar 17 por 20. E 17 por 20, a área dá 340. Bons estudos!